Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima aqui e vamos para aquele bate-papo diário onde a gente comenta o short anteriormente publicado, que na verdade já é um comentário sucinto sobre os acontecimentos da semana e as notícias mais relevantes. Como vocês podem ver, a esquerda está desesperada. E o fato é o seguinte: os institutos de pesquisa que são flagrantemente esquerdistas começam a publicar pesquisas, resultados de pesquisas, onde demonstram que o presidente Bolsonaro virou as intenções de votos agora no segundo turno, né? Ou seja, praticamente está com a vitória ganha. Mas nós não devemos baixar a guarda, nós devemos lutar até o último dia, porque a esquerda, como será dito, usa artifícios ardilosos e subterfúgios que pouca gente consegue entender, ou tem acesso à lógica do que se é feito, né? Então, o que é que acontece? Primeiro, eles tentaram vincular a conduta tresloucada e criminosa de Roberto Jefferson. Não que eu concorde com a forma como ele falou sobre a ministra Carmen Lúcia, eu acho que ele deveria respeitar, primeiro porque é uma mulher, segundo porque é uma senhora, terceiro, queiramos ou não, gostando ou não, é uma ministra de uma Corte Suprema do país, né? Então, se a gente não gosta não está concordando, não acha que as decisões dela são o espelho da lei, a gente tem que procurar mecanismos legais para retirar ou substituir aquela ministra, e não simplesmente afrontá-la com palavras que exasperam o que é grosso e o que é rude, né? Realmente são palavras que beiram uma afronta direta. Entretanto, como já foi dito, as palavras e expressões que agridem as outras pessoas no país, da mesma forma que a gente não concorda e não deve tirar ministro nenhuma força, né? Tem o processo legal para retirar de substituição do ministro, também tem o processo e o procedimento legal para se processar uma pessoa que nos agride verbalmente e que nos distrata a honra, né? Tem os processos lá de indenização por dano moral, que o valor da indenização pode chegar a pequenas fortunas em razão da abrangência e do grau de aspereza com que as palavras foram ditas. Então, não há previsão legal para a prisão de Roberto Jefferson, por mais que ele tenha sido agressivo e ostensivo no que disse contra a ministra. Que, repito, eu não concordo com a forma com que foi dito, mas eu concordo com a intenção do que ele quis dizer, se tivesse dito de forma mais sutil, mais educada e mais elegante, porque não há censura no país. Então, censura é inconstitucional e os ministros do STF têm a alcunha, né, quando eu estudei lá há muito tempo, que tem até ministro do STJ dizendo que desaprendeu direito, né, mas quando eu estudei há muito tempo, eu sabia que os ministros do STF eram guardiões da Constituição Federal, do texto da lei. Hoje, flagrantemente, o que se vê que os ministros do STF, na verdade, são estupradores do texto constitucional, né? Eles fazem o que bem querem com o texto constitucional, inclusive decidindo de forma flagrantemente contrária, porque, como eu disse, a censura inconstitucional, está garantido a liberdade de expressão, o direito de se expressar livremente. Entretanto, os ministros caçam esse direito, impondo a censura no país. Então, não concordo com a forma que Roberto Jefferson falou, mas concordo com o teor que talvez ele quis dizer, entretanto errou as palavras. Um outro ponto, e aí a esquerda tenta associar Roberto Jefferson ao presidente. Ora, esquecem que Roberto Jefferson entrou na justiça contra o presidente meses atrás, porque queria obrigar o presidente, qual o absurdo, queria obrigar o presidente a fechar o STF e a fechar o Senado, e aí o presidente disse que não iria fechar. Ele achou pouco, entrou com um processo no Tribunal Militar para que o presidente fechasse o STF e o Congresso. É uma coisa tão absurda que não é difícil. Então,
Como a esquerda viu que essa narrativa não colou, inclusive pelo que eu disse, porque Roberto Jefferson processou há pouquíssimo tempo o presidente, eles foram para a próxima intenção aí. O que só demonstra a forma escabrosa, né, a forma escusa, espúria com que a esquerda trabalha. Né? O TST determinou, e aí foi determinação mesmo, porque não redistribuiu as propagandas, as vinhetas eleitorais, que não fosse veiculado as propagandas eleitorais, as vinhetas do presidente Bolsonaro em tamanha quantidade e em paridade de força, porque aí as intenções numa eleição, os candidatos têm que ter força igual, tem que ter paridade de armas, né, para disputar os votos. Então, a esquerda determinou que as rádios veiculassem, divulgassem mais propagandas do candidato da esquerda do que do presidente Bolsonaro. E, obviamente, isso refletiu flagrantemente em quantidade de votos, e, inclusive, é uma conduta que configura crime eleitoral, porque numa disputa, repito, eleitoral, tem que haver paridade de armas, de forças. Os candidatos, eles têm que disputar em pé de igualdade. Não pode um candidato ter mais propaganda, principalmente na rádio, onde são as pessoas de baixíssima capacidade econômica, normalmente, que escutam rádio, não têm acesso à televisão, ou que estão lá em rincões onde a informação, nos interiores, onde a informação chega de forma talvez até muito precária. Então, ouviram muito mais o Nove Dedos falar suas bobagens do que o presidente Bolsonaro dizer à população suas intenções para o segundo mandato e apontar o porquê não se deve votar naquele Nove Dedos, principalmente em razão dos roubos, Petrolão, Mensalão, BNDES e os investimentos nos países, em outros países aí, principalmente Cuba, Argentina, Bolívia, Venezuela e por aí vai. Então, pessoal, Angola. Então, pessoal, nós vemos claramente a forma como a esquerda trabalha, né? E é por isso que, flagrantemente, as pessoas, cidadãos de bem, não conseguem se associar, se afeiçoar aos partidos da esquerda, porque simplesmente não jogam limpo, né? Não jogam limpo. E o objetivo é simples, é poder e é controlar dinheiro, né? É pegar os recursos da nação e dividir com os amigos, né? Os amigos que terminam sendo presos. E aí faço uma observação aqui. Se vocês viram recentemente o podcast onde estava Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, está acessível aí na internet do Flow Podcast, vocês vão ver lá que Deltan deu uma lista, disse que 500 e tantos foram indiciados e deu uma lista lá de vários que foram presos, principalmente presidente disso, presidente daquilo outro. Então, pessoal, nós não podemos, nós não devemos, nós não queremos que a esquerda volte ao poder. Porque mesmo com pandemia, mesmo com guerra, mesmo com seca, nós vimos agora o presidente, nos últimos 4 anos, fazer realmente milagre com os poucos recursos que tinham disponíveis. Vimos Paulo Guedes ajeitar, consertar a economia, vimos deflação, vimos preço de combustível cair. E você quer perder essa onda de progresso e entregar para a esquerda para fazer toda aquela desgracença que fez. Eu passo todo dia na frente da refinaria Abreu e Lima, aquela que era orçada em 4 bilhões para se terminar, e gastou-se 40 e não terminou. Entendeu? Todo dia eu passo na frente e todo dia é um testemunho da má gestão do PT. Afora outras coisas pequenas, por exemplo, ontem mesmo passei, é um dos meus caminhos, na beira da pista, e está lá centenas, se não milhares de dormentes. Para quem não sabe, é aquela peça que fica embaixo do trilho do trem para poder estabilizar os trilhos. Centenas, se não milhares de dormentes de uma expansão do metrô aqui da região metropolitana, que era do PAC de Dilma, e até hoje estão lá, apodrecendo os dormentes de concreto. Então, nós não queremos isso. Você que pensa em votar na esquerda, está na hora de repensar seu voto. Pessoal, era isso que eu queria falar. Se gostaram desse vídeo,
Curtam, se inscrevam, compartilhem e acompanhem o canal. Um abraço, tchau.